Então, em relação ao melhoramento genético em bovino de leite, que é o tema da nossa aula, existem algumas particularidades nos bovinos de leite em relação ao bovino de corte, em relação a outras espécies também, a outros tipos de melhoramento animal em outras espécies que a gente trabalha. Então a gente prioriza o valor de cada animal, né? A gente faz avaliações individuais nos animais, por exemplo, a produção de leite por vaca por dia dentro daquela propriedade. Longo intervalo de gerações, existe esse problema de longo intervalo de gerações, né, dentro da produção de leite, né? As vacas de leite elas apresentam um intervalo maior e é limitada a fertilidade das fêmeas comparado com outras espécies, né? A gente tem esse problema limitante, né, que é a fertilidade, porque se a gente tem animais fêmeas inférteis ou subférteis, a gente vai ter problemas, né, em relação à prolis, a ter uma prole por ano e em relação à produção de leite, né? A seleção ela é baseada em teste de progenie, né? Principalmente quando a gente fala sobre o touro, né? Porque o touro ele passa aquela genética para a produção de leite, né? A gente, para avaliar qual que seria o potencial genético desse touro, a gente avalia a progenie, né, as filhas desse touro, né, a produção das filhas desse touro. Então essa é uma das formas que a gente utiliza dentro do melhoramento genético de bovinos de leite. Em relação aos sistemas produtivos, o gado europeu, né, que é utilizado dentro do nosso sistema produtivo no Brasil, né, que seria principalmente o holandês, a vaca holandesa, eles são mais exigentes, esse gado é mais exigente em relação ao manejo e instalações. Então a gente deve ter uma atenção maior com relação ao manejo sanitário, manejo nutricional e instalações aos quais a gente vai submeter esses animais dentro dessa produção. Então esse é um limitante no uso do gado europeu, que é um gado que tem uma produtividade maior em relação a outras raças, que são especializados na produção de leite. E devido às condições ambientais no Brasil, né, que são diferentes comparados com as condições ambientais, né, europeias, que é da origem desses animais, dessa raça, né, das raças europeias, do holandês, por exemplo, existe a alternativa de cruzamentos, né? Então utiliza-se muito cruzamento, né, aqui no Brasil para compatibilizar a genética com o ambiente ao qual esses animais vão ser submetidos, vão ser criados. Normalmente, né, o europeu com o zebu, né, um exemplo, né, o holandês europeu com o gir, né? Então utiliza-se esse tipo de cruzamento para compatibilizar a produtividade, né, a alta produção, a especialidade na produção do europeu, né, do holandês, por exemplo, com a rusticidade e adaptabilidade do gir, que é um zebu, e que se adapta muito bem, que produz muito bem nas nossas condições ambientais, climáticas que a gente tem aqui. Utilizado como método para melhorar, né, de melhoramento genético, né, o cruzamento nesse caso. A produção de leite e eficiência reprodutiva e adaptativa, ela é unida dentro dessas duas, da junção dessas duas raças, né? A gente compatibiliza ambiente com produção, com genética, né? Quando a gente consegue compatibilizar, né? Unir as características de interesse econômico dessas duas raças. Em ambientes tropicais, a gente consegue, né, fazer isso em ambientes tropicais e reunir em um animal características desejáveis de rusticidade e produtividade. Então aqui alguns exemplos, né, de algumas instalações que normalmente são mais adequadas para a produção do gado europeu, que são mais exigentes, locais que têm uma ambiência adequada para esses animais, a forma com que é fornecida a alimentação, né, o valor nutricional que é fornecido para esses animais, né, e toda a questão do bem-estar, visando principalmente o bem-estar desses animais que dentro dessas condições, eles produzem com maior eficiência.
Então, falando em seleção, né, dentro da bovinocultura de leite, né, a primeira decisão, né, do criador que ele deve ter para começar uma criação de produção de leite é a escolha da raça, né? E isso a gente denomina seleção entre populações, né? Entre as raças que existem disponíveis, né, para a gente utilizar, a escolha de uma raça específica, né? Então, em sistema intensivo de produção, o ideal seria optar por raças especializadas na produção de leite. Então, normalmente, raças especializadas na produção de leite são raças europeias, por exemplo, a holandesa. O gir também, o gir leiteiro, também hoje em dia, pelo melhoramento genético, né, devido ao avanço do melhoramento genético na raça, existem exemplares, existe uma genética superior aí desses animais que permite que as fêmeas elas produzam uma quantidade de leite que considera-se esses animais como animais de alta produção, especializados na produção de leite. Então, são raças que a gente iria eleger para a produção dentro dessas condições, né? Contando que o gir, né, o gir ou o girolando, que seria o cruzamento, né, eles são bem adaptados. Então, eles não têm uma exigência muito grande em relação a instalações e sistema de produção intensivo, né? Quando a gente fala em intensivo, a gente vai mais, a gente puxa mais para o lado do gado europeu, que é mais exigente, já que a gente vai ter um gasto maior com a estrutura física, né, o manejo pelo sistema intensivo, a gente opta por uma raça, né, que vai atender aquela demanda e dar um retorno financeiro adequado naquela produção. Em sistemas de produção menos exigentes em tecnologia e manejo, utiliza-se raças zebuínas, né, o caso do girolando, né, que é o cruzamento, e animais mestiços, né, no caso do cruzamento. Então, a gente já pode utilizar as raças zebuínas que são mais adaptadas. Diferente quando a gente compara com o sistema intensivo, que a gente utiliza animais mais especializados, como o gado europeu, né, que é o holandês. Características de importância econômica dentro da produção. A gente tem que ter em mente que quando a gente vai praticar melhoramento genético, a gente deve selecionar animais pelas suas características. E essas características, elas devem ter um valor, né, uma importância econômica, deve ter um valor econômico para que agregue valor a essa produção. E a gente tenha um retorno para aquele criador, que é o objetivo dele. Então, das características, né, a principal finalidade é a produção de leite, né? Então, isso é indiscutível dentro da produção de bovinos de leite, né, que a principal finalidade é a produção do leite. Então, definir o objetivo de seleção, considerando os fatores envolvidos no processo, né? Características que podem tornar o sistema economicamente viável, porque não só a produção de leite, ela torna o programa de melhoramento, né, e aquela criação viável, né? Se a gente seleciona apenas para essa característica, pode ser que a gente encontre alguns problemas no meio do caminho, como a adaptabilidade. Se a gente prioriza só uma característica e esquece da seleção de outras que também são importantes, como a adaptabilidade, rusticidade, características reprodutivas, a gente começa a ter outros problemas dentro da produção. Então, escolher características que afetam diretamente o objetivo de seleção, né? Características que, quando eu faço a seleção, elas vão afetar diretamente na produção do leite em geral, né? Então, existem algumas, como as características reprodutivas, de adaptabilidade, que são relacionadas diretamente com a produção do leite, porque se a gente tiver sucesso na reprodução, né, dentro daquela propriedade, e animais bem adaptados, com uma rusticidade adequada, a gente vai ter animais que vão produzir bem e a produção de leite vai aumentar. A ênfase a ser atribuída a cada característica depende da acurácia dos métodos de avaliações, né, que é uma das questões importantes, associações entre as características
e identificação segura dos animais geneticamente superiores. Então vai depender muito de quem está trabalhando para fazer aquela análise dos animais e escolha a seleção dos animais de uma forma consciente, segura e com critérios adequados para escolher os melhores exemplares mesmo, né? A herdabilidade das características, né? Ela é diretamente ligada ao progresso genético. Então, a gente tem que ter em mente que algumas características apresentam média, alta herdabilidade, o qual o ganho genético vai ser mais rápido, né, comparado com outras características que têm uma herdabilidade baixa e que o ganho genético vai demorar um pouco a acontecer, vai ser mais baixo, então o melhoramento genético vai ser mais tardio, mais demorado por conta disso. Mas não significa que a gente vai deixar de escolher, de selecionar também características de baixa herdabilidade, como as características reprodutivas. A gente continua selecionando mesmo que elas apresentem baixa herdabilidade. Mas sabendo que elas apresentam baixa herdabilidade, isso significa que a expressão fenotípica, né, a expressão da característica que a gente quer selecionar, ela depende mais do ambiente, do efeito ambiental, do que a parte genética. Então, a gente sabendo disso, a gente consegue modificar ou melhorar as condições do ambiente, né, para que a gente tenha melhores condições e melhores resultados. E tudo isso em relação à importância econômica, né, em selecionar características com importância econômica que vão trazer o retorno econômico naquela propriedade.